Ah, mas é isso aí. Agora foi, já tá. É isso. Segundo episódio do Sherpa e o Sensei e o Sherpa, não lembro a ordem. E eu digo sempre que quando tem um segundo é porque vai rolar. Quando tem um Tem uma primeiro. revista do Rio de Janeiro, da época do Pasquim, se não me engano, que eles lançaram a número 2 e não lançaram a número 1. Não tinha Rolou o número. maior corre para achar a número 1, quem tem a número 1, e não tinha a número 1. Não existia, Eles, né? eles começaram pela número 2 e É. a gente começou pelo número 1 mesmo, assim, A tipo, gente é muito clássico, clássico, clássico. conservador. Mas quem não viu, tem aí o número 1 aí rolando, que Número foi o um. batismo aqui do Sherpa e o Sensei, Exato. que eu amei. Eu assisti essa semana inteiro, sabe? Pequenos momentos assim, pô, foi muito legal. E o papo que rola solto, o papo que de dois amigos, né? No fundo são dois amigos conversando e tá tudo certo. Eu também achei muito bom, cara. Que bom, né, que a gente tem esse privilégio de poder conversar tranquilamente vários assuntos numa conversa, apesar dessa telinha que nos separa, né, e uns 10 mil quilômetros de distância. Mas que bom que existe essa possibilidade. E, cara, o que eu fiquei pensando Zé, é justamente para quem não está assistindo porque já assistiu a temporada 20, né? Está assistindo o capítulo 139, né? Talvez nessa busca arqueológica ele queira entender, mas que Katsu é Sensei Sherpa? Então eu queria que se você pudesse explicar um pouco do Sensei sem pressa, sem exatidão e na poesia. Ó, cara, primeiro assim, história minha assim de eu sempre fui muito curioso na busca de referências, de professores, pessoas notáveis e sempre passei minha adolescência, já começo a minha vida adulta, atrás de cursos, né? Eu não parava de fazer cursos, de de estar buscando, né? Aonde tem conhecimento, aonde tem história boa, aonde tem material para me inspirar, né? Muito. Fiz acupuntura, fiz astrologia, fui atrás do caminho, do quarto caminho do Gurdjieff e yoga, né? Que não era yoga, não era yoga como é hoje, né? Com 14 anos, eu lembro de estar no colégio ainda. E aí uma amiga, uma namorada, ela estava fazendo yoga no Instituto Narayama. E aí eu descobri um mundo ali, dentro do mundo que eu vivia, do futebol, do bailinho, da discoteca, não sei o quê, tinha um mundo onde as pessoas entravam, ficavam em silêncio, tinha uma referência ali fazendo umas posturas. Cara, aquilo lá primeiro me fez perceber essa coisa de camadas, né? Tem várias camadas de mundo, camadas de realidade, né? Basta você abrir umas portas, né? Entrar nos lugares e perceber coisas além daquilo que dado por garantido, que era a vida do jovem é essa aí, é jogar futebol no bailinho, tomar uma cervejinha, ficar com uma menina, falando, não, tem outras coisas, né? E acho que eu sempre fui muito curioso, sabe? E uma dessas referências que eu encontrei, eu estava saindo da faculdade, isso é 23 anos, foi durante um curso de eu passei um tempo mergulhado na cultura japonesa, na década de 80, era o milagre japonês. Então, eu fui estudar japonês, eu fui fazer doin, conheci o doin, conheci... O restaurante japonês era uma coisa nova, né? Tipo, não tinha essa quantidade de... Né? Caiu no gosto paulistano, brasileiro, né? O sashimi, o sushi, o teppanyaki, mas era muito raro isso. Isso aí você tinha que era uma coisa restrita, assim, aqui em São Paulo, a comunidade japonesa, né? Então, pirei, assim, com o Japão, e eu achava que, naquela época, a gente eu tinha que aprender japonês, porque o Japão era, né? Hoje é a China, parece que tem esse lugar, né? De uma cultura que está ganhando espaço no mundo, comercialmente, culturalmente, são muito potentes, né? E foi numa dessas portinhas que eu abri, eu fazia um curso de acupuntura, com o Dr. Wu e o tal do Edson Micheletti.
Imagina, fui estudar acupuntura porque eu achei que também tinha uma porta ali que era a medicina sob a perspectiva, uma outra perspectiva de meridianos, estímulos em alguns pontos, né? E aí foi nesse curso que o Edson Micheletti falou, olha, cara, acho que você tem perfil, acho que eu tenho um amigo chamado Júlio, que é professor de Aikido, e eu acho que você vai gostar. Eu acho que você tem tipo Aikido. E a aula era 6 da manhã, lá no Glicério. Eu lembro de ter chegado lá, estava meia-noite ainda, sabe? Não tinha nem amanhecido, né? E não tinha internet, não tinha telefone, não tinha site, não tinha nada, né? Você tinha que ir no lugar às 6 da manhã. E era um prédio do lado de um cortiço, na frente de um boteco, e era um prédio residencial, um prédio de 3 andares. Eu falei, isso aqui é trote, né, velho? E era no segundo andar, o cara me mandou aqui às 6 da manhã, velho, E aí a porta não tinha nada escrito na porta, mas tudo levava a crer que devia ser ali, né? Eu nem bati, eu botei a mão na maçaneta, abri a porta. E aí tinha umas 4 pessoas, esse Júlio dando uma aula, né, do que eu nem sabia ainda, e, e ele fez um gesto para mim que eu não vou esquecer mais. Eu parei na porta assim, ele fez assim. Deu uma de Bruce Lee, né? Tipo, não fica parado na porta, Ele não fez né? uma coisa no nariz, assim, o Bruce Lee faz. O Bruce Lee faz assim e chama, né? E ele falou assim, tipo, não fica parado aí, velho. Você já chegou até aqui às 6 da manhã, sinal de que você dá, né? E eu não tinha roupa, não tinha nada, né? Na verdade, eu tinha uma malha de yoga, lilás, uma malha assim de perna, né? Para fazer yoga. Ele me deu um paletó, um casaco lá, me troquei. Parecia um pernilongo gigante, velho. Um cara com um casaco branco, né? Uma perna rosa, uma perna lilás, Você parecia um fininha. flamingo, né? Era um flamingo. Parecia um ser, né? Não tava no dress code apropriado ali, né? Mas o gesto legal foi esse. Sim. Eu não vou esquecer porque isso tem sentido, né? Que é chamar para dentro, né? Vem experimentar, vem provar isso aqui. Sim. E eu provei uma dose com esse camarada, que era o sensei na época, né? Que era o professor, né? Que estava lá dando aula. Eu experimentei uma dose daquilo e com uma boa experiência, você quer outra, né? Então, quando é que tem mais disso? Como é que funciona? Não tem horário, enfim. Nunca mais parei de entrar nessa porta, velho. Que legal. Isso foi em 83. E esse conceito do sensei vem desse lugar, daquele camarada mais velho que está lá, passando uma experiência, mostrando um caminho. Ou seja, o sensei é aquele que aponta o caminho e caminha contigo. Aí acho que a gente começa a ver essa sintonia do sensei e do Sherpa, né? Não é alguém que está na cadeira dizendo faça isso, faça aquilo. Não, ele está lá com você, fazendo você achar o caminho. Ele não tem o caminho. Vai fazer o seu caminho, do seu jeito, né? Tem um tipo de sensei ou de orientador que quer que você... E tem vários disso nesse mundo do Aikido, que eu estou há tanto tempo, que é fazer igual a ele. Ou seja, então, tipo, é como se fosse um formato, né? Você tem que fazer nesta forma. Eu acho que tem uma limitação, assim, nessa qualidade de orientação que é mais robótica, né? Então, os alunos ficam todos com a cara do professor. Fica todo mundo fazendo igualzinho, é uma ordem unida ali, todo mundo repetindo o que o mestre sabe. Sim. O cara que eu encontrei, tive a sorte de, não esse, depois outros, né? Que dão uma referência, mas o caminho é individual, é pessoal, você vai achar o seu jeito. Eu tenho 1,80 m, eu tenho, sei lá, idade, eu tenho uma história, eu tenho um peso, né? Eu vou ter que achar, eu tenho uma sensibilidade, eu vou ter que produzir o meu caminho, produzir a minha forma de traduzir aquilo que eu estou vendo. Então, sensei, como a gente falou aqui na primeira conversa, a etimologia é daquele que tem mais experiência, aquele que tem uma vida anterior à sua num certo caminho, Exato. num certo ofício, numa certa arte, num certo conhecimento, não só de arte marcial, né? Isso que eu ia te perguntar, então o sensei no Japão ele é usado para o padeiro, para o cara do que alguém numa cozinha, um chefe de cozinha é um sensei. Isso se diz, é natural lá, eles dizem. Natural. Um médico é um sensei.
Eu lembro de ter ido ao Japão e naquela coisa da alfândega, né, da imigração, parará, parará. Eu fui em 99 para lá, convidado, depois eu até posso contar essa história. Mas aconteceu um lance louco, né? Quando em algum momento eu falei que eu era Aikido no Sensei, eu era professor de Aikido, cara, parece que abre assim, né? Não, pera um pouquinho, vem por aqui então, tem uma dignidade assim a história do Sensei. Tem um filme, nossa, eu não sei se é Balada de Narayama. Ah, não, caramba. É a história de um professor aposentado que reencontra os seus alunos. Um filme japonês. Durante aqui a conversa eu posso lembrar. E a reverência que esses alunos têm, que esses caras que passaram um tempo com o professor têm com esse senhor, que já saiu de cena, mas ele continua sendo sensei. É uma expressão de afeto. Uhum. Eu não falo, me chamem de sensei, que eu sou o sensei aqui, quem manda nessa parada sou eu, então daqui para frente você não é nada. Não funciona assim. As pessoas vão percebendo que muita gente me chama de bueno sensei, só de sensei, porque criou-se um vínculo afetivo. Claro. Gente que eu não vejo há um tempão, alguém que durante um tempo segurou na mão de alguém e apontou e caminhou junto, né? E é muito gostoso ouvir, né? E tem algumas pessoas que, curiosamente, têm resistência em falar sensei. Me chama de Zé. E aí, Zé? E aí? E aí, bro? Anos de aluno, mas não se atreve, né? A chamar. Mas não, então eu fico, tá de boas. É a percepção de cada um sentir esse carinho que existe na relação do sensei e do aluno e do... Quando especificamente você... Quer dizer, eu sei que a pergunta não vai ser exata, né, em data, mas eu me refiro... Quando que você se sentiu sensei, as pessoas chamaram você de sensei. Tem a ver com quando você também inaugurou um espaço seu, ou foi antes, ou foi depois? Como é que se deu essa... Bom, agora eu sou um sensei certificado. Não, olha, cara, a história minha começou como assistente de uma professora, de uma mais velha, da Lila Sensei, que resolveu abrir uma classe para crianças na escola onde eu estudava. Isso assim, tipo 6 anos de prática, assim, tipo não tinha aula para crianças, nem era comum Aikido para crianças. E aí ela tinha filhos. O nosso sensei mais graduado, né, na escola, o Ono Sensei, também tinha filhos, todo mundo na mesma idade, ali de 7 anos, 6 anos, 8 anos. E aí eu era o assistente da Sensei. Eu nem era faixa preta ainda. Cara, e foi lá que eu comecei a sentir o perfume dessa coisa de ser uma referência, né? Que rolava a aula, eu dava aquele todo suporte, né? Como, né? A serviço da Lila Sensei, mas aí acabava a aula e a garotada pulava em mim. Uhum. E era para dar cambalhota, era para subir no ombro, era para brincar e fazer alguns jogos ali de corpo, né? Nem é de Aikido, era mais brincadeira, a gente fazia alguma coisa de pegar e botar e subir um em cima do outro e fazer uns jogos. De lá, eu comecei a sentir vou chamar de vocação, assim, porque eu já gostava desse lugar, né? Na posição de receptor, né? Mas eu comecei a sentir que ali eu estava na posição de quem está dando referência para alguém, né? Foi um tempo muito lindo, foram uns 2 anos. De lá, a gente se animou a abrir um lugar. A gente foi convidada por uma professora de dança, a Tica Lemos, que tinha acabado de chegar da Holanda. Ela quem mais ou menos trouxe o contato improvisação, o contact dance. Ela veio da Holanda, se não me engano. Uhum. Ela dava aula num espaço que era meio da escola do Klaus Viana, que era outra referência, né? De consciência corporal. O cara trabalhou com muitos atores, né? Muitos atores da Globo. Ele era uma pessoa muito querida. E ela chamou a gente para dar aula nesse lugar. A gente abriu um espaço. Aí, de novo, não eram crianças que se amontoavam na gente. A gente começou a atrair muita gente. Uhum. Não só da dança, mas de vários tipos. O que é aquilo? Acho que a gente foi uma das primeiras escolas que começou a ensinar essa cultura do Aikido de brasileiro para brasileiro. Uhum. Era o B2B. B2B nosso era B2B de brasileiro. Porque era J para B, era de japonês para brasileiro. Agora eu fui fazer japonês na época que eu não entendia nada, que meu professor falava que ele dava 80% da aula em japonês para japoneses.
Então eu hackeei, assim, acho que a ideia foi me hackear. Você já não, isso aqui não é de japonês, isso aqui não é de oriental, isso aqui é universal, velho. Claro. E é possível criar uma linguagem com a nossa natureza. Assim, eu sou um cara alegre, eu sou um cara divertido, eu sou um cara criativo, eu penso, né? Uhum. Vamos fazer um troço. A gente criou essa história no Espaço Viver, na Bela Sintra, e a gente sentiu que tinha um perfume que juntava. Chegou uma altura, a gente tinha, se não me engano, tinha mais gente fazendo Aikido na escola de dança do que propriamente dança. Tinha dança clássica, tinha dança contemporânea, tinha contato improvisação e tinha o tal do Aikido meio infiltrado ali na história. Nessa época você vivia basicamente do Aikido ou você tinha outras frentes, outras fontes? Não, velho, eu trabalhava eu estava com um projeto, meu primeiro trabalho como empreendedor, isso aí vem de um outro lugar, que é começar a perceber o lugar do corpo na formação de conhecimento, na transformação cultural, social, qual que é o lugar do corpo, da experiência, né? E Japão, de novo, né? A gente falou agora há pouco do Japão, tinha uma coisa na Revolução Industrial Japonesa, do Kanban, do Just-in-Time, do ciclo de controle de qualidade, da eficiência japonesa, tinha uma coisa que eu fiquei curioso, que é como eles começavam a jornada. O pessoal fazia alongamento, respiração, ouvia música, então chamado Radio Taiso, que é ginástica com música. Eu falei, tem malandragem nessa história, porque a parada não é ginástica. A parada é você quebrar aquela inércia de sair do busão, entrar num torno, sair do estado sonolento, né? 6 da manhã, para já pegar uma máquina. Não, estamos falando de segurança do trabalho, estamos falando de despertar, né, os humores, né? E a sutileza maior, que era de aproximar as pessoas para já rolar um papinho ali antes de começar o dia. Então, o cara de vendas já se encontrava com o cara da produção, com o cara da diretoria, com o cara do almoxarifado, já tinha ali uma... Eu falei, isso é legal, velho. E aí eu comecei a trazer isso para cá, criei uma empresa chamada Prelabore, brincando com o lance do Prolabore, do Prelabore, que tornou-se assim a ginástica pré-laborial, que depois pegou, né? Sim. Mas eu fui lá, fui um dos primeiros a trazer essa história de... Trabalhei para a COFAP, para a Vila Romana, levei para clínicas de dependência de alcoolismo, fui para o Rio de Janeiro, matéria no Jornal do Brasil. O Zé Neumann fez uma matéria linda com essa história, né, de uma fábrica brasileira, uma indústria brasileira fazendo alguma coisa que vem do Japão, né? Então, esse papel de ponteador, de pegar um troço que não é meu, que é da cultura japonesa, traduzir isso aqui para o B2B e achar a nossa linguagem, era isso que é... E ganhei muita grana vendendo. Eu trabalhava 5 minutos na empresa, mas era minutos preciosos, né? Claro. E o que eu vendia, o caô meu, era vender produtividade, que o empresário comprava, e aí inventava os números lá. Nossa, a produtividade aumenta 23% nos primeiros 3 meses, o absenteísmo vai cair para 17,8%, porque eles queriam ver números, né? Qual que é a evidência de que esse negócio aqui vai, não, segurança do trabalho, vai cair os acidentes? Então, pequenas pesquisas, mas que eu fazia, assim, muito informar, para dar aquela coisa para a cabeça do empresário racional, né? Quanto eu vou ganhar fazendo isso? Quanto que vai aumentar a minha produtividade? Você não era o sensei para ele, você não se apresentava como sensei. Não. Eu era um facilitador, criando senso de equipe na empresa, criando senso de... Isso aí se desdobrou em outros trabalhos, né? Porque eu era alguém que tinha um trânsito do porteiro ao presidente das empresas. Então, começaram a me perceber como alguém bom para escutar a voz da empresa, o que está rolando, clima organizacional, o que está faltando, né? Então, fiz alguns trabalhos nessa linha, entrando como alguém que não falava do negócio dele em si. Até hoje, né, na empresa, quando eu entro na empresa, não me interessa o negócio, me interessam as relações que estão lá dentro. Sim. E aonde tem ruídos, e aonde a gente pode azeitar essa história. E às vezes é coisa simplésima, velho. Às vezes a queixa numa empresa é que, na época eu lembro disso, o telefone na minha sala está a 3 metros, no outro está na mesa. E isso aí criava. Todo dia o cara tinha que levantar para atender um telefone.
E aí a empresa não percebe isso, porque isso aí tá debaixo não é visível, né? E eu comecei a perceber essas coisas, perceber queixas, angústias, necessidades, né? Ou seja, então você tinha essa vida, vamos chamar assim, e a vida do sensei aparecendo, né? A escola E de dança que crescendo, apareceu. exatamente. Exato. E a arquitetura, eu me formei arquiteto, não me encantei assim com a perspectiva de botar todas as minhas fichas na arquitetura, na construção, né? Papai tinha uma construtora que deu até confusão, assim, confusão não, deu até rompimento, né? Porque ele não viu o filho abraçar a história, né? Mas eu queria achar a minha arquitetura, eu queria achar o melhor jeito de servir, de estar no mundo, né? E não era na prancheta, não era no canteiro de obra, era em algum outro lugar. Era com gente, velho. Era com gente. Era na fábrica, era no tatame, era nas relações, mas isso aí foi se construindo. Claro. Nesse lugar que a gente foi a escola de dança, que a gente cresceu, e chegou um ponto que ficou insustentável, a gente falou, a gente precisa de um lugar nosso. E a gente tinha, tipo, 200 dinheiros, uma coisa assim pequena. Aí chega um dos alunos, né, que estava lá com a gente, achou um lugar de 200 dinheiros. Um lugar em Pinheiros, fudido, todo estragado, teto quebrado, tudo zoado. Ele falou, isso aqui é 200. Mas era um lugar bonito, era um lugar que é... Sabe essa coisa de botar um óculos assim de raio Y, sabe? E falar, não tem coluna, tem área, tem 6 janelas, tudo alagado, tinha, sei lá, tinha tudo estragado, né? Vidro quebrado, pintura tudo descascado, mas assim, tipo, dava para ver e falar, não, isso aqui pode, vamos fechar pelos esses 200 dinheiros. E aí, na semana seguinte, já entramos com máquina para limpar aquele negócio. Um aluno nosso, industrial, trouxe a equipe dele de manutenção para arrumar eletricidade, cano, vidro. Pã. Então, um mutirão que tornou esse lugar o lugar que durou 26 anos. 26. Foi a escola que eu tive até o começo da pandemia, o Dojo Harmonia. E com toda a sua... Chamava Harmonia desde o primeiro momento, não? Você viu aquilo e falou Harmonia ou você veio depois o nome? Não, o nome a gente batizou como Aikido Harmonia. Aikido Harmonia. Esse era o nome, né? Tinha uma logo bonita, né? Feita pelo ex-marido da minha irmã, que falava em 3 línguas. Assim, o logo tinha em português, Aikido, em japonês, Aikido com os ideogramas, e embaixo a tradução do que é Aikido. Ai é harmonia. O core business do Aikido é harmonia. Entendi. É conciliação. Então, vamos ajudar, para quem não conhece o Aikido, que não era conhecido, até hoje não é tão conhecido, né? Talvez mais, né? Mas o coração do Aikido é como restaurar a qualidade de harmonia em situações desarmônicas, de conflito, de resistência, de tensão. O Aikido é quase um bombeiro, né? Que entra numa situação difícil e recupera a saúde, né? Do que deu errado, do que não está funcionando. Nesses 26 anos, você... Estou aqui te provocando, né? Tentando... Opa. Eu sei que não existe uma resposta exata, mas não foi também naquele momento exato, 26 anos atrás, que você falou, bom, agora o Zé Bueno virou sensei. Não, né? Foi também... Vai se formando, cara. Não tem, tipo... Hoje em dia eu vejo, se forma faixa preta, você não é um sensei, você é um aprendiz de feiticeiro. Né? Você está ali, você está ralando, você vai se tornando. Hoje é muito... Eu vejo muita gente, né, que acaba de tirar a faixa preta, já põe o chapéu de grande referência. Não é, velho. Eu acho que eu levei muitos anos ainda para incorporar essa história, mesmo eu não reconhecia essa... Mas vai se tornando, né? No fundo, tem a ver com a quilometragem. Eu comecei naquilo há 39 anos. Acho que isso aí é o que dá legitimidade, é o tempo que você está... E sabe, tem uma outra coisa, claro, no teu caso é mais concreto, vamos chamar assim, porque existe a experiência real, existe a terminologia real da experiência de vida e profissional, enfim. Né? Ou seja, o mestre, né? Vamos falar, o mestre que tem. Na minha brincadeira com o Sherpa, eu estou também me tornando, né? Ou seja, a brincadeira de me tornando, eu brinco às vezes com a ideia, para mim mesmo, né? Eu brinco às vezes com a ideia de que, na verdade, todos nós deveríamos, com a idade avançando,
se definir como alguma coisa. Bom, eu sou um marciano, eu sou um chapeleiro maluco, eu sou sei lá o quê, cara, mas alguma coisa que se identifique com você mesmo, que seja um exercício poético, simbólico, que vá moldando, né, o que a gente pretende ser. É um pouco a brincadeira que as crianças têm com os super-heróis, né? Que na verdade também são, né, construções lá colocadas na cabeça deles. Talvez eles queriam ser uma Margarida e não a Cinderela, mas enfim, existe a ideia, né, dos heróis, né, os superpoderes, mas existe algo, essa liberdade no momento da criança que, tudo bem, eu lembro que minha filha adorava ir de princesa para a escola, e que bom que a escola também aceitava isso, também foi, na minha época, na nossa época, não poderia, mas que bom que aceitava, então, essa brincadeira de ser um personagem, brincar com ser uma outra coisa. Na vida adulta, o Sansara, vamos chamar assim, né, dos 20 aos 50, talvez, vai dizer uma data, a gente é tudo muito boring, né? Tudo muito sério, né? Eu sou gerente da IBM, né? Eu sou o dono da loja de roupa, eu sou o pai de 3 filhos. Ok, você está só fazendo uma descrição, mas e o teu sonho? ou quem que você é, poeticamente falando, né? Quem que você se identifica, né? E aí eu vejo que as pessoas, por necessidade de se identificar com alguma coisa, que acho que todos nós temos, vão encontrando, não, eu sou Ares, ou eu sou tigre no horóscopo chinês, ou eu sou, como é que chama aquelas coisas também agora, que estão os 9 personalidades discutidas, ou seja, de uma Eneagrama, forma... né? No Eneagrama eu sou X, eu tô tal. 4, Exatamente, 7. eu sou 7, né? O que é isso? É uma puta vontade enorme de você querer ser alguma coisa que não é você mesmo, né? Ou tentar achar uma identificação, ou tentar encaixar dentro de outras pessoas que te dizem, outras ciências ou não ciências te dizem a respeito. Mas que bacana que a gente possa nós mesmos definir. Bom, eu sou Sherpa e você é o Sensei. Por quê? Porque sim, é um pouco isso, né? Porque dá para a gente, pelo menos comigo acontece, que a partir dessa definição, a partir dessa brincadeira séria, eu vou aprofundando isso, eu vou descobrindo coisas, vou conversando contigo, eu falo, pô, a gente tem em comum essa ideia dos caminhos, né? Caminhar junto. Então, ou seja, essas simbologias vão trazendo coisas, né? Então, eu acho que isso é um prazer que nós nos demos, e eu estimulo outros a fazerem algo similar nesse sentido. E eu Cara, acho aí... você falou uma palavra-chave aí que eu acho que é o pulo do gato da história, né? Que é sair dessa denominação de quem você é a partir do que você faz. Ah, eu sou dentista, eu sou gerente de negócios da empresa, eu sou formado, né, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando, quando você fala em poesia, É, em uma imagem, em uma metáfora, isso eu acho que dá muito mais conforto. A é, pergunta, tipo, quem você é, para mim, não pode ser respondida no que você faz, onde você estudou, é. onde você mora, o que você ganha. Está num outro lugar. Eu tipo, meio sorte, né, nessa história. Eu comecei a sacar desde cedo, o Sherpa, que esse quem eu sou, ele se traduz melhor com uma imagem do que com uma palavra. E Uhum. já há muitos anos eu uso a imagem. Por acaso tá aqui? Por acaso não, eu estou sempre com isso aqui por perto de mim. Eu uso a imagem disso aqui, ó, Uhum. É. da ponte. Isso aqui já é, isso aqui foi uma brochura feita sei lá, em 2000, né? Para Uhum. apresentar fora em Chicago, num congresso que teve Aikido as a Bridge. Uhum. Então eu comecei a achar que o Aikido era uma ponte. Começou por aí. É, Não era a minha imagem, mas o que é o Aikido? É uma ponte que leva você de uma margem a outra. E é essa uhum. travessia de um lugar a outro. De um lugar de dor para um lugar de saúde, de um lugar de tensão para um lugar de mais leveza, né? É uma ponte. Você tem que atravessar, você tem que É. caminhar nesse lugar. Com o tempo, eu comi essa ponte. Essa ponte hoje é a minha identidade. Você é uma ponte. É, eu gosto de ser ponte, de visitar outros lados, visitar outras margens. É. Às vezes dar uma olhadinha no pé, debaixo da ponte também. Chamar as pessoas de lá para cá. Sim. Ir até lá. Acho que a ponte é um símbolo tão bonito, velho. Fazer Tipo, assim, né? Igual o fazer teu. assim. É, Vem aqui. pula, vem cá. Não é se joga, não é salta. Não.
caminha até aqui, eu vou te buscar até lá, a gente vem até aqui, me leva até onde você está. Olha que coisa linda. O diálogo é ponte. É, Não precisa nem falar aqui, quem está ouvindo, tipo, que imagem que você associa a uma ponte, né? claro. Que liga A e B de um modo. E essa ponte aqui, em especial, ela é formada de vários. Vários Ah, momentos. não é uma ponte Rio-Niterói, assim, que é uma reta, né? Que é. Uou! É. Não, ela tem nuances, ela tem altos e baixos, Uhum, sabe? Ela tem uma estética bonita, né? Ela não se preocupa em chegar logo, uhum. né? Assim, é uma ponte para aquela coisa da a melhor distância entre dois pontos. A menor distância é uma reta. A melhor distância, lembra da, acho que era Varig ou VASP, né? Pegava dois pontos e mostrava um sorriso assim, a melhor Vale. distância entre dois pontos. É, A minha é assim, né? é. Então tem uma a distância não é necessariamente a melhor, a mais rápida, né? O Mário Quintana falava, né, que a curva é o ponto, é o caminho mais agradável entre dois pontos. Ele falava, essa era a frase dele, a poesia. Cara, A e curva é o o caminho. próprio Aikido, coisa que eu aprendi assim, né? O meu caminho, a minha história, velho, ela é curva, ela é irregular. E o caminho a prática do Aikido mostra assim fisicamente o quanto que as soluções de uma tensão têm a ver com a circularidade, Uhum. tem a ver com a sinuosidade, que é Espirais. a sinuosidade do rio, a sinuosidade do planeta, assim, A sabe? reta não existe, né, na natureza, não faz A sentido. reta é humana, é É, mental. criação humana, arquitetonicamente falando, inclusive, né? Sim. Teve uma coisa, não sei se eu te falei isso, mas enfim, para as pessoas que estão me ouvindo, eu sei que não falei. Eu fiz o ano passado um caminho, o caminho de Santiago variável, né? Já tinha feito outro, fiz um por Portugal, e teve uma hora que, por sorte, eu estava já, sei, quase já Galícia, ainda em Portugal, mas ao invés de atravessar o rio, que é o rio que separa o Rio Minho, eu fui à direita, peguei o rio, tinha mais uns 40 quilômetros, depois eu ia seguir por enfim. Mas o fato é que o caminho que indicava para eu fazer, ou seja, tinha uma trilha, era X, era um caminho por um lugar lá. O caminho que indicavam, que eu tinha lido em algum lugar, falou, não, tem um bosque. Eu lembro que algum dos guias eu li que tinha um bosque maravilhoso que não fazia parte do caminho oficial, para assim dizer, e que era um caminho que você andava 5 quilômetros de bosque maravilhoso e ao final você via justamente ao final o final do rio com o mar. Justamente essa fronteira pontinha, né, de Portugal com. E eu estava um pouco receoso, falei, bom, vai que eu não vou me perder, deixa eu ver se eu faço o caminho e tal. Aí eu olhei o Google para ver que caminho que ele indicava. E ele indicava um caminho que era horrível, era ao lado do trilho do trem, né? Aí eu pensei comigo, eu falei, cara, o Google precisava criar, além do caminho mais rápido, o mais bonito. Olha, Olha, então, ó, o Google me passa o caminho mais bonito do ponto A ao ponto B. E ele tem que ir lá com os algoritmos dele descobrir, porque afinal elementos para isso velho, tem. ó, ele não vai saber fazer isso, velho. Isso aí não é. Os algoritmos não sacam. A gente vai ter que usar o nariz, o ouvido, sabe? Os olhos abertos, Não, né? eu caguei para o Google e fui no bosque, foi maravilhoso, né? Aliás, maravilha de ter feito o caminho do bosque. Mas o que eu digo, a questão que está em jogo e aí tem a ver com o que você está falando, a vida está muito focada nessa questão da reta, da urgência, do caminho mais curto, do caminho, sabe? Chega, cara, não precisamos tanto disso, não é necessário, não existe essa necessidade. E se dá o direito de perceber isso, não se sentir incômodo com isso, de abrir mão, de falar, não, o que eu quero é o caminho mais bonito mesmo, eu não estou com pressa, né? Eu quero efetivamente uma coisa mais. Eu lembro que teve uma época também, eu até escrevi um artigo sobre isso faz uns 15 anos atrás, que tinha até. Bom, ainda hoje se fala, oh, e aí, trabalhando muito, né? E a resposta típica é nossa, um montão, não paro, uma corrida, uma loucura. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei para um amigo, falou, trabalhando muito, foi não. E o cara ficou meio assustado, assim, pô, tá desempregado, né? Tá sem grana. Eu falei, não tô trabalhando muito por uma decisão, né? Eu quero trabalhar pouco, eu não quero trabalhar muito, né? E isso foi relativamente chocante para ele, que ele até riu, conversamos a respeito, que eu falei, porra, isso aqui merece um artigo, né? E foi o primeiro artigo lá, 15 anos atrás, Genial. que de uma forma ou de outra foi me fazendo repensar essa questão das urgências, dos tempos, dos caminhos, de uma velocidade humana, da natureza, né? Não que eu seja contra um avião que me leva daqui até Lisboa, acho ótimo, mas estando em Lisboa, se eu posso ir a pé para algum lugar, eu vou preferir, né? Então, esses momentos, né, que eu
Mas eu te cortei, que você estava falando aí da tua ponte. Não, não cortou não, você está me estimulando aqui. Você está falando, tem uma frase, eu fiz uma formação de palhaço recentemente, né, para entender qual que é o olhar do clown, qual que é o olhar desse cara que existe porque ele erra, existe porque a graça dele é ele não entender o que está acontecendo, né? É muito genial, né? E aí tem uma frase que eu ouvi do César Gouveia, lá do Jogando no Quintal, do pessoal lá da Companhia do Quintal. Ele tem uma frase que é maravilhosa, que é distraídos venceremos. Distraídos venceremos, é. Honra. E é permitir que essa distração te leve para um lugar de gozo, né? Na distração, que é olhar para as bordas, não olhar para frente só, né? Eu associo muito a bicicleta. Tem um jeito de pedalar que é esse de se permitir parar, encontrar e, né, se distrair no caminho. E tem o velocista, que é um cara obstinado de chegar no tempo mais rápido. É um tipo de pedalada, né? E eu sou de olhar para as bordas, de olhar para o que está acontecendo durante o caminho. Mas eu acho também, Sensei, que o que temos é o seguinte, a idade nos diz sobre isso também. Porque eu estava pensando o seguinte, eu estava 3 ou 4 dias atrás, eu estou com um mentorando que está com um sabático, estou trabalhando com ele, ajudando nesse processo, enfim. Só que o cara é o quê? Meu cara é um IPO, sabe aqueles caras que conseguem IPO em Nova York, triatleta, literalmente, ele é triatleta. Tá no sabático e tal, há 1 mês e meio, ele já não aguenta mais essa calmaria toda. E ele está desesperado. Eu estou quase que terapeuticamente dizendo, pega leve, né? Take it easy. Mas eu não sei se vai dar conta, porque é um ritmo, é uma velocidade, é uma idade onde isso parece que faz parte do jogo. Eu lembro com 30 anos, eu tinha fome de mundo, assim, né? Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha essa calmaria que eu tenho hoje. Acho, sim, que podemos convencer gente jovem a também ser calma, que eu acho que é muito importante que a gente faça isso, mas eu também não posso esquecer que eu acho que eu consigo conversar melhor, conseguimos falar melhor, bater na cabeça das pessoas com gente que já está, de alguma forma, mais em paz com as suas conquistas, vamos chamar assim. E conquista que não é um bom nome, né? Porque conquista é o nome do cara da... Mas no sentido de que eu não tenho tanta urgência de subir mais um Everest simbólico, né? Eu acho que eu já subi alguns. Eu não tenho tanta urgência, mas eu quero continuar andando e passeando nesses caminhos pelo Everest e outras montanhas. Então, eu lembro, isso me lembrou, uma época eu fui presidente da associação de ex-alunos do meu colégio, né, e me chamavam para palestrar e que eu convidasse outros ex-alunos também para falar sobre as várias profissões e tal. Então, a gente tinha lá, faz tempo isso, eu tinha 25, 30 anos, e me chamavam para falar com moleques de 17. E eles estavam sedentos de querer ouvir o advogado, a médica, o engenheiro. E a minha função como presidente, né, mais livre, era dizer, bom, eu vou falar se você está pensando em não entrar diretamente na faculdade, ficar 1 ano sem fazer, né? O meu Ibope era baixíssimo, Sensei. A galera... E eu achando uma loucura, mas a galera louca para dizer, não, mas eu quero estudar, o que eu preciso fazer, porque como é que é a medicina, quanto ganha um advogado... É uma pena, é cruel que os pais e a escola fazem com essas crianças com 16, 17 anos, mas era um fato que eu vivi, ou seja, a pessoa não estava interessada. Tinha sempre uns 3 ou 4 mais malucos que sim, mas a maioria assistia a minha palestra porque na sequência fala sobre medicina e advogado, já estava interessado. Aos 30, ou 25 ou 30, eu percebo que tem um outro movimento, que também não é, evidentemente, não é generalizado, mas que é a primeira crise, talvez. A galera fala assim, puta, eu fiz engenharia e, na verdade, eu queria abrir um bar, entendeu? E tem uns que abrem um bar, tem outros que não abrem um bar, tem uns que continuam engenheiros felizes, continuam engenheiros infelizes, mas existe uma crise, estatisticamente falando, dos 30 anos, 28, falam, né, um pouco por isso. Para esses caras, eu estou falando um pouco dessas minhas experiências como Sherpa, né, falando com essas pessoas, né? Para esses caras acontece o seguinte, eles te escutam, mas você não fala a língua deles. É uma outra língua. Né? Eles te respeitam o que você diz, mas tem uma... Eles não subiram o Everest ainda. Então eles precisam... Eles têm uma vida a conquistar, uma vida pela frente. Não faz sentido que eu diga para eles descansem. Agora, gente da nossa idade...
eu vejo que tem outro problema, uma segunda crise, vamos chamar assim, uma crise da idade também, que a gente também tem, vive e tal, mas é uma crise no seguinte sentido: bom, eu não quero ser. O que você faz? Eu sou aposentado. Aí eu não quero, então o que eu faço? Eu trabalho, sou vovô, ou cuido dos meus filhos, ou continuo na luta. Ou seja, foi aí a minha decisão de criar um personagem, um símbolo, uma mensagem, uma busca, uma curiosidade, um assunto que vai me fazer continuar pesquisando sobre mim mesmo a partir desse sonho, desse personagem. E eu acho que eu tenho muito a fazer, não só para mim, por isso que eu fiz para mim egoístamente, inicialmente, mas também para os outros em ajudar essas pessoas nesses momentos. Eu não sei se você lembra ou se você leu o Siddhartha, do Hermann Hesse. Eu li... Muito tempo. Eu li quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui reler faz uns 5, 6, eu acho. Não tinha a força, o impacto que tinha quando a gente era moleque, né? Porque é coisa mais, né, mais épica daquele momento e tal. Mas tem algumas cenas muito bonitas. Eu não lembrava direito do final do livro. Eu lembrava bastante bem do período que ele foi samana, que ele, né, caminhou no deserto com outras pessoas, no período que ele teve amante lá, que era o Sansara da vida. Então, isso eu lembrava bem. Eu falei, bom, o Siddhartha, que eu fui tão... Para mim, se eu não chamasse Sherpa, eu colocaria Siddhartha, meu nome. Se eu fosse pensar quanto a vida, né? Siddhartha para mim é uma coisa muito forte nesse sentido. Mas aquele Siddhartha, quando eu fui reler e fui lembrar das cenas do final da vida dele, eu lembrei, associando com o que você falou sobre a ponte, né? Ele era o barqueiro, não sei se você lembra. Ele virou um barqueiro que atravessava as pessoas. Linda a poesia também do Barqueiro, né? É da travessia, total. Travessia. Então, eu estou te dizendo isso porque antes do Sherpa, eu cogitei essa ideia e essa simbologia do barqueiro. Mas eu vi, no meu caso específico, apesar de ser linda, maravilhosa, a experiência, eu acho super, super útil, né? Ou seja, você ajudar as pessoas a se atravessar, né? Para lá e para cá. Eu sentia falta de movimento, de caminhar. Tem um lado nômade meu, muito anterior a tudo isso, que é aí que eu fui chegar no Sherpa. Ou seja, no final das contas, é um acompanhamento numa trajetória, seja no caminho, seja ponte, seja rio, né? E aí, juntando essas partes, é um desejo de acompanhar pessoas nesses processos, mas no meu caso específico, a minha forma de fazer isso é caminhando junto, né? Caminhando junto por trilhas, né? Por caminhadas literais, né? Ou seja, nesse sentido. Marcelo, você falou uma coisa agora aqui do perfil, né, dos 25, dos 30, na necessidade de conquistar. Super concordo, que acho que é o padrão, né? A gente é meio treinado, educado para ser alguém na vida e para conquistar coisas, né? E tem a ver com essa linha reta, com esse plano de conquista, né? Eu nunca pertencia a eu tive uma distorção na minha formação, talvez, que eu não tenho carteira de trabalho, Marcelo. Eu nunca tirei uma carteira de trabalho, eu nunca trabalhei dentro de uma empresa, eu sempre empreendi perto das coisas que faziam sentido na época que faziam sentido. A história lá do pré-labore durou 6 anos. Depois migrou, depois eu mergulhei na neurociência e comecei a trabalhar com uma psicóloga que eu casei com ela e a gente começou a se perceber, nossa, o quanto a neurologia tem a ver com a linguagem, isso aí. Eu mergulhei nisso aí, trabalhei com isso um tempo e fui compondo o meu quebra-cabeça. Eu lembro, tem uma história que eu conto, que ela é bonita, né? Que meu pai foi um cara de carreira, objetivo, nasceu muito pobre, foi o único que pôde estudar. A irmã pagou o estudo dele, tipo, da família, quem que é o mais espertinho aqui, né? Eu acho que era meu pai, né? Então ele foi financiado para completar o ginásio, se formou, foi trabalhar, fez concurso, ficou 30 e tantos anos no mesmo lugar, no Banco do Estado de São Paulo. E a carreira dele é brilhante, ele via, o único filho dele, ele projetava o mesmo tipo de empenho. Tem que ser alguém na vida, porque a vida não é fácil, você tem que, né, lutar e sacrificar. E eu já olhava aquela coisa com um jeito meio, achava meio, não sou bem assim, né? E muito disperso, né, na percepção dele, né? Cada hora eu estava numa coisa, né? Fiz a própria faculdade, deixei arquitetura, um diploma da USP, eu deixei para apostar numa linguagem marcial, né? Para trabalhar com coisas que não tinham. Isso era muito chato assim com ele, que ele cobrava uma ambição minha, né? É tal história, a ambição não está só lá no topo da montanha. Tem coisas a serem ambicionadas nas bordas, aqui ao lado.
E essa é a minha ambição. Não é um lugar de lazer, de descanso, de desfrute. Apenas... Não, tem conquistas aqui pertinho de mim, mas nesse lugar onde as pessoas não. Ele me peitou uma vez, né? Me peitou, né? Quando eu falei para ele, porque eu não queria fazer carreira, eu não queria ser diretor de nada, eu não queria ser dono de nada, eu queria explorar minha vida nessas bordas. Ele falou: você quer ser o quê, então? O que você quer ser? Que eu só vejo você meio disperso, meio relaxado, aquela coisa toda. Eu achei metáfora de novo para falar com ele, que aí vai no coração direto. Falei: pai, sua história foi linda, como alguém que cresceu feito o prédio do Banespa. Você subiu, começou lá embaixo e você chegou lá em cima. Eu falei: eu não quero me agarrar na bandeirinha do prédio lá em cima e cheguei no Everest, né? Aí ele falou: você quer o quê, então? Se você não quer isso, você quer o quê? Que não tinha outra referência para ele do que ser Banespa. E eu fiquei naquele vazio, assim, falando: eu não quero ser Banespa, eu quero ser o quê, então? Aí veio a luz, assim, o raio, né? Eu quero ser o Maracanã. Aí o Maracanã é sólido, é reconhecido, mas ele não tem bandeirinha, ele não tem teto, ele não é reto. Um monte de gente está lá dentro, ele é redondo, ele tem grama, ele é múltiplo, tem Rock in Rio, tem, né, missa, tem juramento de bandeira, tem muita coisa que rola lá, além de jogos de futebol, né? E é um ícone, né? É um templo do futebol, Maracanã. Então, o Maracanã, ele sacou. Ele falou: não, o Maracanã também é interessante, né? E não é outro paradigma, assim, Mas se você respondesse Rio, aí ele te deserdava. Não, aí Eu tá quero ser lascado. Rio, não está deserdado. Aí não tem ponte, que pobreza essa ponte, né? Mas Maracanã tinha uma robustez. E ele falou: então, pô, legal, então vai fazer o seu Maracanã. Demora mais. Você subir uma fiada de tijolo para cima, você logo vê um troço. Para você subir um metro de Maracanã, você tem que dar aquela volta para andar um pouquinho. Então demora mais. Então eu venho fazendo esse Maracanã, que é circular, que é abrangente, enfim, acho que é. E não é passeio, sabe? E não é que eu não sou ambicioso, eu tenho uma ambição, talvez até maior do que a dele, mas ela é horizontal, ela não é vertical. Então eu convivo com muitas comunidades, tenho múltiplos recursos para lidar em diferentes ambientes, dentro das organizações, na academia, na periferia, com os artistas, né? Com os pensadores, enfim. Eu acho, e é o que eu digo quando eu falei do Rio, eu falei brincando, mas também você tem uma vertente de Rio que fica um assunto para outro encontro nosso, né? Que eu acho legal falar. Mas cabe no Maracanã esses rios. Exato, também. Mas eu acho que tem uma coisa aí, como eu te disse, que é beleza. Tá criando o Maracanã, tá fazendo o Maracanã tá feito. Aliás, você viu ele depois de reformado da Copa? Tá uma porcaria, né, o Maracanã. Quando eu falo Maracanã, ainda é aquele. É aquele, né? O dos anos aquele, é decepcionante aquele Maracanã atual. Eu levei meu cunhado lá, nossa. Ele parece um estádio, um estadinho de Copa, assim. Muito louco. Mas, enfim, tirando esse assunto Maracanã, eu acho que a gente pode deixar para a próxima conversa, que é o que será que das nossas histórias, dessas maluquices que a gente faz aqui, reverbera na cabeça das pessoas, sabe? Boa. Porque eu acho que tem... É isso, né? Ou seja, eu fico muito... Quando eu falava que antes mesmo de ser Sherpa, eu me inspirava na ideia do barqueiro, do Siddhartha, é porque tem uma coisa que está muito forte em mim desde pequeno. Isso é uma questão natural em mim mesmo, de ajudar, assim. Teve períodos na vida que eu mais ajudei os outros que a mim mesmo, de problemas de saúde e tal. E não quero fazer disso como Madre Teresa de Calcutá, nada, mas é inerente em mim esse desejo. Eu preciso justamente administrar e controlar, porque é talvez acima do que deveria em alguns casos. Agora eu estou muito mais adulto para isso, sabendo controlar. Mas eu tenho muito esse desejo, e acho que aí puxando ao nome desse nosso encontro, né? Ou seja, o que o Sensei, o que o Sherpa fazem, podem ajudar, inspirar, mais que ajudar, inspirar os outros, a partir das suas histórias, a partir das suas vidas. Mas isso fica para os próximos capítulos, senhoras e senhores. Podemos fechar assim, Zé? Mas essa acho que é a história, né? De como
essas vivências todas hoje podem servir, eu já percebo isso bastante, a gente pode falar bastante, né? Não é ok, bacana, é o Maracanã, é a ponte. Não, não, não. Eu não morri, gente. O Sherpa também não morreu, porque me disseram que eu ia morrer afogado, que eu ia terminar fracassado, porque esse não é o caminho. Temos boas notícias. Existe vida além daquilo que você acha que é o correto, né? Exato. É um pouco para atrapalhar a cabeça das pessoas. Assim, existem outros mecanismos. Mas não é para atrapalhar, porque eu sinto cada vez mais a galera está muito perdida, cara. E eu, hoje em dia, antes eu me sentia eu perdido e a galera fazendo seus banespas, né? Seus bancos. Nossa, Agora eu vejo o contrário. Agora, nossa, eu tô tão centrado, tão coerente no meu caminho e a galera tá perdida pra cacete. Eu acho que é aí onde talvez a gente possa ajudar. Nossa, acho que é. Não, vamos continuar essa prosa e acho que é isso da vida com propósito, a vida com sentido, né? Tá todo mundo falando disso, de cara acordando, né? Porque a vida que eu tô levando não tem muito sentido, não atende ao nenhum propósito maior, mais íntimo, né? Tá me servindo para uma coisa que não tá entregando o que eu quero, que é felicidade, né? Então esse acho que é um ponto para a gente seguir aqui. Você acha propósito na vida ou é o propósito que te encontra? Boa. E outra frase também de efeito para próximas edições é: qual é o sentido da vida? Para frente. Né? Vamos deixar. Olha, Sherpa, prazerzão. Vamos seguir. Isso aqui é um comecinho e é muito gostoso, velho. Então, espero que... É muito bom. Eu sou o primeiro, já falei isso aqui a primeira vez, eu sou o primeiro beneficiado com esse papo. Saio daqui quente. Saio daqui... Legal, querido. Muito bom sempre, cara. Uma delícia mesmo. A gente tem fluidez para décadas de conversas, eu sinto isso. Vai ser bom. Valeu, querido. Fechamos aqui. Até mais. Tchau, tchau.